Eu iniciei aqui a gravação, mas por algum motivo o Google Meet expulsou a Tabita da sala aqui para poder iniciar a gravação. Não entendi o motivo. Só Mas aconteceu aí ela esse pode. mesmo problema na aula de domingo, de sábado, quer dizer. Aconteceu esse mesmo problema com o Mas professor. aí é só ela entrar de novo. Apareceu uma mensagem aqui para mim dizendo que ela ia ser removida, mas ela poderia entrar de novo em seguida. Avisa aí, Anderson, para ela voltar, tá? Então, a gente já está aqui. Vamos trabalhar agora nesta síntese, nesse resumo de unidades rochosas, né? Sequenciadamente e posicionada ao longo do tempo. É isso que quer dizer síntese litoestratigráfica e geocronológica, tá? Então, ele vai posicionar as unidades ao longo do tempo com base na geocronologia, com base nas informações de datação radiométrica, de datação feitas em laboratórios de geocronologia. Tá claro isso, né? Tá. Neste item serão sintetizadas as principais características das unidades litoestratigráficas e litodêmicas, ou seja, unidades com alguma característica peculiar. Não serão discutidas todas as redefinições, porque são muitas, tá, pessoal? Ela não vai fazer isso, ele vai apenas passar algumas unidades. Serão utilizadas, em geral, as denominações originais e as mais recentes, baseadas na concepção vigente a partir de Pastana, 1995. Então, o que é que ele está dizendo? Que ele vai usar os artigos e as publicações de 95, 2000 para cá. Ele não vai usar publicações anteriores, porque os dados são muito divergentes e a geologia tinha pouca evolução, principalmente do ponto de vista geocronológico, tá bom? Também serão sumarizados os dados geocronológicos históricos pelo método Rubi de Strôncio. Aí ele vai mostrar uma tabela. Então, todas as rochas que foram datadas por este método, ele vai considerar, assim como os dados da potássio-argônio, também na tabela 2, além dos dados mais recentes obtidos pelo método da evaporação de chumbo em monocristais de zircão e samário-neodímio em rocha total. O que significa? Que eles fizeram evaporação de chumbo, romperam lá o monocristais, esses monocristais, pessoal, ele está dizendo que é um tipo só de cristal, vamos dizer de zircão, ou de galena, mas aí neste caso foi zircão aí que eles pegaram a evaporação do chumbo, dataram essa evaporação de monocristais, não significa que é um só cristal, ele está dizendo que é cristal somente de de um tipo mineral. Tá claro isso, não tá, Anderson? Sim, professor, isso sim. Tá. E samário-neodímio em rocha total. O que esse samário-neodímio vai fazer? Ele vai pegar, vai fazer a rocha e vai fazer uma moagem dessa rocha e vai pegar não monocristais, ele vai pegar policristais e vai moer e vai calcular, tá, a incidência de samário e de neodímio, dois elementos da tabela periódica. O samário-neodímio, pessoal, é muito utilizado para datações mais antigas, do Proterozoico em diante, tá certo? E o rubi de estrôncio e o potássio argônio, eles são importantes, porém, eles não são tão precisos. Porque, por exemplo, se a gente datar um potássio argônio, por exemplo, nós vamos ter feldspatos originais que se formaram na rocha e vamos ter também feldspatos que se formaram depois, por processo de alteração hidrotermal. Isso significa que os dados eles não são tão conclusivos, tá? Vão ter dados de idade diferente, assim como no samário neodímio. Porém, no samário neodímio, ele é mais preciso, ele consegue
posicionar mais de um evento dentro de uma evolução geológica, tá? Aí vamos aqui, ele traz aqui, esse Jesus aqui, eu não sei quem é ele não, tá? Ele traz aqui o mapa, tá? Onde ele pega esse cinza todo aqui, azulado, esse cinza claro, que ele vai chamar de sedimentação fanerozoica, tá? Eu poderia fazer uma pergunta para vocês a nível de avaliação. O que é uma sedimentação fanerozoica? Tá? O que é uma idade fanerozoica? Vocês vão me definir o fanerozoico naquela tabela, que é aquela idade que começa com o início da era paleozoica, de paleozoico, mesozoico, cenozoico. Todas essas três eras estão juntas no éon chamado fanerozoico. Lembram disso? Sim. Então, se eu for falar do ponto de vista tectônico ou geotectônico, eu vou dizer que essas unidades antigas aqui, todas paleoproterozoicas, tá? E paleoproterozoicas e quase arqueanas. Eu acho que tem aqui o Crato São Luís arqueano. Mas todas essas unidades, elas representam uma janela, que nós chamamos janela estrutural, tá? Então, toda essa borda aqui é uma janela, tá, estrutural, que aparece envolvida por esta sedimentação toda aqui fanerozoica. Então, podemos dizer que isso daí é uma janela que foi alçada, tá? E o processo de erosão, de denudação, permitiu que essas rochas fossem expostas, tá? Então, é por isso que nós temos rochas antigas e rochas recentes, lado a lado, uma ao lado da outra, né? Elas ficam dispostas. A gente, quando fala desta forma, a gente diz que elas estão aleitadas, elas estão deitadas ou ajustadas uma do lado da outra. É lógico que quando a gente anda nessa região aqui, ó, aqui de cima, ou essa região aqui toda azulada, a topografia é menos acidentada. Quando a gente está andando nesta área aqui, o que é que acontece? A topografia é mais acidentada. Por quê? Porque o tipo de rocha permite fazer isso, ter isso. Por exemplo, nós temos rochas aqui de baixo grau metamórfico, às vezes sedimentares, com metamorfismo muito baixo, mas nós temos rochas resistentes ao intemperismo, como os granitóides que estão aqui, olha, o Jonasa, o Orém, esse daqui é o A, deixa eu ver, o A que ele chama só um minuto, tá? Tem o M aqui, MS, que ele chama de Maria Suprema. Não sei qual é esse nome aqui, mas a gente vê na literatura, a gente vai aparecer já já essa literatura, tá bom? Vamos seguir. Então, o mapa, vocês viram lá em cartografia, que tudo aquilo que pode ser cartografado, a gente pode colocar no mapa e simbolizar com um símbolo, né? Esse símbolo vai ser a nossa representação gráfica de uma unidade. Quando a gente vai para o campo, a gente mapeia, vai bem que assim, bem em cima desse R, imagina ter um afloramento de rocha, imagina que a gente quebra aqui a rocha e vê qual o nome, anota, pega o ponto de GPS e traz. Quando a gente plotar, vai ter aquele pontinho aí, o nome da rocha que a gente plotou. É lógico que quando a gente faz isso, daqui todo é visto em mapa, vocês estão vendo que existe uma coordenada aqui, ó, que está em grau. Vocês aprenderam com o professor João Paulo que o mapa ele pode ter uma coordenada em grau ou em UTM. As coordenadas em grau, minuto, segundo, é muito comum você achar dentro dos órgãos públicos, como a Agência Nacional de Mineração, até mesmo nas SEMAS, eles utilizam muito grau, minuto, segundo.
Mas é muito complicado para nós visualizarmos esta coordenada no campo. Nós normalmente utilizamos a UTM, que é uma unidade métrica, e a gente coloca essa unidade métrica. Você vê que aqui neste mapa, tá, que é regional, como não tem coordenada geográfica nele, vocês estão vendo aqui, ele simbolizou o norte geográfico, tá certo? Tá? Como aqui nesse mapa internamente não tem a simbolização do norte, tá? Ele representa isso através das coordenadas, tá? Porque as coordenadas, elas são norte, sul e leste, oeste, tá? Tanto as coordenadas que são tratadas em grau, como as coordenadas que são tratadas em UTM. E é uma coisa muito importante que a gente colocar, pessoal, a escala gráfica, tá? Poderíamos até colocar uma escala numérica, dizer que esse mapa aqui é de 1 para 200 mil, por exemplo. Mas aí a gente ia dizer, ia colocar o desenhozinho aqui da escala gráfica, da escala numérica. Mas como essa aqui é só gráfico, está dizendo que esse pedacinho aqui equivale a 200 quilômetros. Se eu pegar esse perfil que foi feito aqui, a gente sempre faz essa nomenclatura, coloca A linha, B linha, o perfil AB, CD e assim por diante. Aí a gente vai representar a topografia e essas unidades que estão aparecendo aqui, colocar tudo em perfil, tá? Então, assim a gente lê esse gráfico, esse mapa, tá? Logo embaixo, ele já organizou as unidades toda, pessoal, já de forma cronológica, tá? Que ele chamou aqui de domínio do Crato São Luís, que é paleoproterozoico, e o domínio Gurupi, que ele chamou que é neoproterozoico, tá? Então, ele já organizou, então, esse domínio aqui é o domínio que deve vir aqui para baixo, tá? E esses outros aqui vão sendo organizados um sobre o outro. Tá certo? Naquela apresentação que a gente teve sobre as nomenclaturas, nós vimos que alguns exemplos de coluna cronoestratigráfica, litoestratigráficas, que teve a distribuição das unidades, assim como o seu ambiente de formação e assim por diante. Tá? E essa é a unidade que nós vamos ter. Nós vamos escrever ou começar a escrever a partir desse artigo. Bem que assim nós temos coberturas sedimentares. Apesar de vocês terem só esses dois itens aqui, que ele chama aqui de cobertura de sedimento diverso, que é a formação Piriá, Igarapé da Areia e a formação Viseu, nós vamos encontrar aqui, ó, nesse pontilhado aqui, ó, tá? A Piriá, tá? Essa daqui, Igarapé da Areia e a Viseu. Deixa eu achar aqui a Viseu. O professor não está mais ali para cima? Aqui a Viseu, tá? Por que Viseu, pessoal? Por que ele está chamando de Viseu? O que é que você... Oi? Do município de Viseu. Exatamente aqui, ó. Tá? Quando a gente está andando, o município de Viseu, tá vendo esse rio aqui, Rio Piriá? Passa bem que assim, ó, Rio Piriá. Aqui nesse Rio Piriá termina o município de Santa Luzia do Pará e começa aqui o município de Viseu, tá certo? O rio é o limite do município de Viseu, tá? Ele já vai jogar aqui, o Rio Piriá vai jogar aqui dentro já aqui no oceano, tá? E aqui é o Rio Gurupi. O Rio Gurupi vai dividir, tá? O estado do Pará, que está aqui
a noroeste, o estado do Maranhão, que está aqui a sudeste. Tá certo? Tá ótimo. Então, vamos mais adiante. Então, o grupo Aurizona. Tá? Vocês lembram que o grupo, nós vamos ter aqui essa daqui, suíte Tracuateua, suíte Tromaí, grupo Aurizona. Então, esse grupo Aurizona, ele já vai começar a descrever o grupo Aurizona. Vocês lembram que quando que eu falei que as unidades elas são lidas do mais antigo para o mais recente, de baixo para cima, tá? Então, vamos começar a ler sobre o grupo Aurizona. O grupo Aurizona, tá? É uma unidade que foi definida por Pastana 95. Então, ele já está dizendo que, a partir de 95, ele começa a utilizar essa bibliografia, tá? Ele compreende uma sequência de rochas metavulcano sedimentar metamorfizadas em face xisto verde. Tá? O que é uma sequência vulcano-sedimentar, pessoal? Essa meta aqui, vocês vão ver, é a simbologia, tá? É um prefixo que significa metamorfismo, tá? Quando ele fala aqui metavulcano sedimentar, ele já está dizendo que é metamorfizado. Mas só que ele complementa aqui metamorfizada no face xisto verde. O que é que ele quer dizer? Que esse meta aqui, ele teve esse grau e pressão aqui xisto verde. O xisto verde é o primeiro momento do metamorfismo, tá? É um xisto verde baixo, ele vai aumentando, passa médio e passa alto, tá? Como é que a gente identifica isso? Pelos minerais que estão dentro das rochas, certo? Nós vamos ver mais adiante. E agora eu pergunto, o que é um vulcano sedimentar? Isso que eu ia agora para o senhor, quando eu li, eu fiquei um pouco em dúvida, mas aí eu acho que eu não sei se eu relacionei certo, mas que seriam rochas vulcânicas que já foram sedimentadas e estão passando por metamorfismo. Vamos organizar o que você falou. Vulcano sedimentar significa, pessoal, que quando está tendo vulcanismo, Tá tendo sedimentação ao mesmo tempo. está tendo sedimentação ao mesmo tempo. Foi o Igor que falou, né? Sim. Então está tendo sedimentação ao mesmo tempo. Quando a gente fala vulcano sedimentar, na nossa cabeça, assim, da metalogenia, a gente já abre os olhos já brilham, tá? Por quê? Porque é um ambiente muito apropriado para a possibilidade de hospedar depósitos minerais, tá certo? De ouro, cobre e outros bens raros, tá? Outros metais raros. Então, veja só, vulcano sedimentar, quando o vulcão ele está em erupção, ele vai formar aquelas lavas, grandes massas de lavas, tá? E às vezes quando ele dá aquelas explosões, as cinzas vão caindo sobre o vulcão. Às vezes, grandes blocos caem sobre essas massas de vulcões, tá? de massas expelidas do vulcão. Quando a gente está no campo trabalhando, a gente encontra, às vezes, um bloco que caiu dentro de uma massa dessa de vulcão, tá? Ainda no estado pastoso. É interessante que, igual quando a gente joga uma pedra dentro d'água, um bloco desse vai fazer aquela ondazinha. Quando a gente chega no campo, a gente vê uma massa já endurecida, lógico, né? Seja lá de qual for a idade, aquele bloco lá dentro e a gente vê aquelas ondas que formaram uma ondazinha, um abauladozinho ao redor. Então, a gente dá o nome dessas ondas. A gente pode, quando ela está muito fragmentada, que ela está cheia de pedaços, a gente diz que é uma brecha vulcânica. Então, a gente vai dando os nomes das rochas conforme a nossa observação em campo. Mas, nesse caso aí, nós tínhamos sedimentação terrígena mesmo. Às vezes está acontecendo um vulcanismo desse, e às vezes cai, tem um rio passando por perto,
tem uma área de influência eólica e vai soprando sedimentos lá para dentro e vai tendo, às vezes, uma sedimentação em cima dessas rochas vulcânicas. Às vezes, você tem um episódio vulcânico, forma rochas vulcânicas, e às vezes o vulcão ele para, ele é sazonal também, né? Aí vem um rio que deposita sedimentos lá dentro, ou é dentro de um lago que tem a sedimentação, criando argila em cima dessas rochas vulcânicas. Então, quando a gente diz que uma rocha é vulcano-sedimentar, significa que nós temos duas origens de rocha lá dentro. Uma vulcânica extrusiva e a outra que é sedimentar mesmo. Ficou claro, Anderson? Ficou, professor, ficou sim. E quando a gente diz que ela está meta, tá? É porque ela já passou, ela já foi submetida à profundidade, e essa profundidade aqui causou o metamorfismo desta rocha. Só que o metamorfismo desta rocha foi do face xisto verde, tá? Então, imagina que os sedimentos, eles eram argila, tá? Se transformaram no processo sedimentar em argilito, e quando ele começou a metamorfizar, essa rocha, ela passa por um processo que nós chamamos anquimetamorfismo, quer dizer, momento inicial mesmo do metamorfismo. Então, as argilas, elas começam a se transformar. Elas se transformam numa micazinha bem fininha. Essa micazinha meio amarelada, alaranjada, até avermelhada, que nós chamamos de sericita. Então, se nós vamos encontrar os minerais sericita, aí já começa a ter uma remobilização de quartzo. Isso a gente está em uma temperatura entre 200 e 300 graus, tá? Então, aí é propício para a formação nessa mobilização do quartzo. O quartzo ele é muito instável, qualquer temperatura ele vai migrar, ele vai se desestabilizar, ficar iônico, tá? E migrar do ponto de maior pressão para os pontos de menor pressão. E é lógico que eles vão migrar para onde tem estruturas abertas, falhas, fraturas, tá? Então, a assembleia mineral, como a sericita, a muscovita e a biotita, tá? Que elas estão aí num faces crescente, xisto verde baixo, xisto verde já de médio grau e xisto verde alto. O xisto verde alto, ele já está saindo da biotita e já começa a cristalizar os primeiros anfibólios. Então, se vocês forem lá naquela escala, naquela série de Bauer, vocês lembram da série de Bauer? Eu bati muito nessa tecla. Vocês vão ver qual é a temperatura dela. Só que a série de Bauer é uma série magmática. Mas se você trouxer a temperatura para o metamorfismo, vocês vão ter de baixo para cima a cristalização daqueles minerais. Tá certo? Então, quando ele diz que desculpa, é xisto verde baixo, mas ele diz que localmente é anfibolito. Por que localmente é anfibolito? Porque em algum ponto a pressão e a temperatura foi mais alta. Se tornou anfibolito. Normalmente isso acontece aonde você tem as estruturas, né, as zonas de cisalhamento ocorrendo. Aí, se eu disser aqui, Anderson, faces xisto verde, tá? Localmente anfibolito e localmente fusão parcial. O que significa isso? Esse local. Gente. Que já chegou ao ponto de fundir, né? Tá? Então, é uma progressão. A gente chama disso de metamorfismo progressivo. Então, tá? professor, um exemplo, assim.
aqui veio na minha cabeça. Por exemplo, face xisto verde. Tem uma determinada temperatura, se eu não me engano. É mais de 400 graus, se eu não me engano, não é isso? Ele chega a menos de 400, o xisto Menos de verde, quatrocentos. ele começa ali eu acho que a 250, 300 graus. Aí, quando fala faces anfibolito, é que já está localmente, faces anfibolito já está passando para. Como é? Meu Deus, deixa eu só organizar aqui o meu pensamento. Mas, tipo, tá entrando já já tá aumentando a temperatura. Exatamente, ele está aumentando a temperatura que ele chega dentro do ciclo das rochas, que vocês estudaram em geologia geral, que ele começa até fundir algumas partes. Quando a gente fala que começa a acontecer essas fusões, como é que você vai identificar essas fusões? Você vai pegar uma rocha que você não sabe nem se ela é metamórfica ou se ela é ígnea. Está tudo misturado, já começou a ter fusão. E a gente chama isso de fusão parcial. Quando a gente chama de uma fusão já de grande escala, a gente fala que é uma fusão parcial da crosta. Uma fusão parcial da crosta pode instalar granitos assim do tamanho batólito, né? Com dezenas de quilômetros de diâmetro, tá certo? Olha aqui como ele diz. Só que essa faces aqui, olha, o face xisto verde, ele se caracteriza por uma textura que a rocha tem, que a gente chama de xistosidade, tá? A xistosidade, ela é uma feição que ela se forma o agrupamento de micas, tá? Começando desde as sericidas, passando pelas muscovitas e as biotitas, tá? E elas são todas alinhadas, porque as plaquetas se organizam umas sobre as outras, né? E elas são fininhas, e elas se organizam formando o que nós chamamos de foliação, tá? Então, as rochas metamórficas, ela tem essa característica. Elas desenvolvem uma estrutura que nós chamamos de foliação. Quando vocês estudaram petrografia, vocês pegavam um xisto e vocês viam que aquele alinhamento de minerais micáceos, tá? Aí, às vezes, nós temos uns veiozinhos de quartzo ao longo dessa foliação, que quando a gente olha imagem de satélite, o que é que acontece? Você vê um direcionamento das unidades, tá? Elas vão até dobrando, vão fazendo ondulações, e a vegetação, tudo ocorre formando essa estrutura. Tá? Então, todo o conjunto da obra vai se refletir, tá? Quando você olha a imagem de satélite, o que está embaixo da Terra, as rochas, tá certo? O tipo de vegetação, como a vegetação está distribuída, como as drenagens, os rios e os igarapés, eles estão organizados. Por exemplo, nas rochas metamórficas, os rios e igarapés, eles são todos alinhados, um do lado do outro, tá? Quando você vai aumentando a escala, tá? Quando você pega uma rocha ígnea, tá? Você olha que parece que os igarapés, eles têm um outro padrão de drenagem, tá? Esse padrão de drenagem, ele tem tipo, é como se fosse uma raiz de uma planta, que nós chamamos de um padrão de drenagem, tá? Meu Deus, fugiu o nome. Então, as rochas, a vegetação, todas elas vão se organizar, ser desenvolvida ao longo desse tipo de rochas. Aí ele diz o seguinte, que é localmente faces anfíbias compostas, ou seja, descrita por xistos, que são o baixo grau, tá? Que é o face xisto verde, de naturezas diversas. Quais são esses xistos de natureza diversas? Filitos, quartzitos, rochas metapiroclásticas, metaxertes e algumas rochas metamáficas e ultramáficas. Vamos uma por uma, tá? Filitos
são as rochas que eram argilitos, que sofreram metamorfismo, e a primeira rocha que se forma é o filito. O quartzito aumentou o metamorfismo, e o que era arenito se transforma em quartzito. Tá? Os grãos de quartzo eles vão todos ficarem realinhados, conforme a dinâmica que aquela unidade, aquela área está sendo submetida no interior da Terra. Então, ele vai ter um eixo maior, um eixo menor, vai ficar todo organizadinho, tá? Então, os quartzitos, tá? Qual é o protolito? Eu já falei essa palavra para vocês, protólito, antes, lito, rocha. Qual é o protólito de um quartzito? Anderson. Quartzito é o arenito. O arenito. E o protólito de um filito? Nossa, eu não tô lembrado do filito. É um Também não. argilito ou um siltito, tá? Uma rocha sedimentar. Era de natureza mais fina os grãos, tá? Ele disse também que outras unidades existem. Metapiroclástica, meta de metamorfismo, e piroclástica. O que é piroclástica, pessoal? É a contribuição vulcânica, tá? Por exemplo, o que é a pedra púmite? Vocês conhecem a pedra pume ou a pedra Sim, púmite? aquela que o pessoal usa pra, tipo uma É que lixa, o, né? que o Igor usa para afinar Não, assim, jamais. os pés. Não, eu uso também, a gente usa às vezes Jamais, no professor. Tem calo, uso demais. a gente passa no calo para desgastar. Aquilo, pessoal, é um Menos, piroclástico. professor. Aquilo é o piroclástico, só que é uma cinza vulcânica, que quando nós temos a explosão do vulcão, sai de todos os tamanhos. E sai uma espécie de um vapor, tá? E esse vapor, ele vai decantando, que é uma cinzazinha, ele vai decantando, ele é muito silicoso aquilo. Por isso que a gente utiliza para limpar a mão. E se você pegar uma pedra púmite, faça essa experiência em casa, ela é muito leve. Por que ela é muito leve? Porque ela é cheia de bolhas gasosas. Tá? Essas bolhas de vários tipos de fluidos. Tá? Então, essas bolhas, elas ficam armazenadas ali e ela fica com uma densidade muito baixa. Então, o piroclasto, pessoal, ele tem vários tamanhos. Tem do tamanho cinza vulcão, como pode ter do tamanho de uma mataca, né? de um bloco. Quando fica muito bloco assim, a gente já vai chamando de brecha vulcânica. Tá? Então, as rochas piroclásticas, elas são de origem vulcânicas que se misturaram com os sedimentos, caíram dentro dos lagos, caíram dentro dos oceanos, qualquer coisa assim, e assim elas vão se formando, tendo essa mistura. Então, o piroclástico já está dizendo que é uma contribuição vulcânica. Metashirt, um meta de metamórfico, tá? E o shirt, tá? Que é uma sílica microcristalina. E o shirt, pessoal, é uma característica de ambientes já marinhos, tá? Porque são os próprios vulcões submarinos que causam essa exalação de shirt, tá? E quando eles causam essa exalação de shirt, o shirt ele é diferente a sua deposição, né? Ele não deposita, ele é sedimentar químico, tá? E quando ele deposita, ele não vai criar uma ligação iônica. Ele é uma espécie de um colóide, tá? E esse colóide ele vai ficando tão concentrado, tão supersaturado, que ele vai arriando na bacia sedimentar, ele vai se depositando nessa bacia sedimentar. Então, ele forma finas camadas, ou que nessas finas camadas, assim, de 1 metro, 2,
mas tem coisas que se depositam em cima dele também, ao longo dessa deposição do coloide. Basta que tenha contribuição de alguma coisa, tá? De um sedimento, clásticos, ou outro sedimento químico. Por exemplo, nas rochas, nas formações ferríferas bandadas, nós temos o chert depositando, tá? O chert aí ele é claro. Se ele for pigmentado de ferro, ele recebe o nome de jaspe, tá? Um metajaspe, por exemplo. Então, metachert. Então, quando ele se deposita, o ambiente que ele está se depositando está sendo empobrecido de chert, de sílica microcristalina. Aí vem um outro episódio e se deposita lá em cima, que pode ser de ferro, de carbonato, de sulfeto, de qualquer outra coisa. Então, começa a criar uma espécie de uma laminação ou uma ritmização de uma camadinha sobre a outra. Tá? Então, essas são as diversas unidades que tem lá. Aí ele passa por umas outras unidades que ele também descreve, tá? Que é esse grupo aurizona. O grupo aurizona, pessoal, ele é riquíssimo, ele tem uma metalogenia incrível para ouro, tá? Metamáfica. O que são metamáficas? São rochas máficas que foram metamorfizadas. E meta-ultramáficas, isso daqui é interessante, porque as ultramáficas são as únicas hospedeiras de níquel, do grupo da platina, de todos os platinoides, tá? Então, como ultramáficas, são rochas que vieram lá do manto. Então, rochas lá do manto, a gente associa ao grupo dos platinoides, a gente associa também ao grupo que pode conter diamantes. Tá? Por quê? Porque as estruturas foram até o manto, tá? Mas estão metamorfizadas. Quando a gente vai ver essas rochas aqui, elas não são mais uma ultramáfica, elas já foram transformadas. Por exemplo, vocês conhecem a pedra sabão? A pedra o quê, professor? Pedra sabão, que o pessoal faz aleijadinho, fazia suas esculturas. Ah, sim, sei o quê. O pessoal faz aquelas panelas de pedra, né, de pedra sabão. É uma rocha ultramáfica, tá? Ela já não é mais uma rocha ultramáfica. Ela é uma rocha metamorfizada e formou aquela unidade esverdeada, tá, que foi metamorfizada, se torna e ela fica como muita clorita, né, umas placas de uma sobre a outra, de um talco, xisto, coisas assim, e ela fica, a rocha já recebe uma outra denominação, mas você vê que o Grupo Aurizona é especializado, tá? É um grupo especializado numa metalogenia, não só para ouro, mas como para outros metais, principalmente os metais básicos, tá? O níquel vai entrar aí, o grupo dos platinoides e assim por diante. E nós temos belos exemplos de depósitos minerais para lá, tá? No Maranhão. Tá entendido, Anderson? Sim, professor, eu entendi. Que bacana. Eu tô falando a pergunta para o Anderson, mas é para todo mundo, tá, pessoal? Professor, Sim. aqui ainda no começo, eu tive uma dúvida quando ele fala sequência metovulcana sedimentar, metamorfizada em face xisto verde, localmente faces anfibolito. Quando ele coloca localmente, ele quer dizer que apenas em determinados lugares está tendo o metamorfismo do anfibolito? Exatamente. Naquele determinado lugar, a pressão e a temperatura foi mais alta, por algum motivo, tá? Por algum motivo. Pode ser devido a uma geologia estrutural, uma zona de cisalhamento, onde a pressão foi mais intensa, talvez a gente diz que em virtude das componentes compressivas de uma zona de cisalhamento, aonde você tem a componente compressiva,
o ponto ali ficou mais submetido à pressão, né? A pressão e a temperatura. Então, ele já vai começar a desenvolver os anfibólios, tá? Então, ele vai ter rochas xistos, anfibolitos, ou melhor, xistos dos mais variados diversos, ele pode ter filitos, os quartzitos, como ele falou, e de repente ele pega uma lente de anfibolito. Aí ele olha assim, opa, o que é isso? Uma lente de anfibolito no meio de um quartzito, tá? No meio de um filito, aí passa duas coisas na sua cabeça, tá? Ou a rocha, aquilo era um dique de diabásio que foi metamorfizado, tá? E nesse metamorfismo, onde estava o dique, teve uma fricção maior, que formaram os anfibolitos, tá? É por isso que ele diz que é localmente. Ou aquilo era um argilo mineral, um siltito, né? Um argilito, que ali teve maior cisalhamento, que causou o desenvolvimento de uma rocha de grau metamórfico mais alto. Tá? Por isso que ele diz que ele é localmente anfibolítico. E, pessoal, você vê a gama de unidades que tem aqui, tá? Isso daqui é muito interessante. Havendo larga predominância de termos paraderivados em relação aos ortos derivados. Opa, o que é para? É que vem de alguém. O que é orto? É que ele é como se fosse... ele se autoformou. Tá? Quando a gente diz que uma rocha metamórfica é paraderivada, ela já está dizendo que ela foi derivada de rochas sedimentares. Se aquela rocha é uma ortoderivada, ela diz que ela se formou já diretamente de rochas ígneas. O que é que ele quer dizer também com isso? Que, às vezes, essas fusões parciais, ele já está tratando aqui de fusões parciais, tá? Essas fusões parciais aqui, ó, de alguns granitóides dentro do grupo Arizona, ele vai encontrar alguns granitos lá dentro. Ele vai dizer que esse granito se formou por esta evolução dos sedimentos metasedimentares, que foi xisto verde baixo, xisto verde, anfibolito e até a fusão. Isso quer dizer que é paraderivado. E ele também existe uma ortoderivada, que é uma cristalização direta do magma, tá? O magma já existia lá embaixo, injetou e formou o granito. Aí a gente pode se perguntar assim, mas como é que a gente vai dividir, vai separar um do outro? Tá? Normalmente, pessoal, os granitos paraderivados, eles são metaluminosos, ou seja, eles têm minerais com muito alumínio dentro dele, se formaram. Quem são os minerais com uma quantidade maior de alumínio? A mica muscovita, tá? Então, quando a gente pega um granito que tem biotita, que tem hornblenda, que é o anfibólio, normalmente a cristalização vem de cima para baixo. Mas quando a gente vê que tem um granito que tem duas micas, muscovita e biotita, ou só muscovita, a gente vê que a temperatura vem de baixo para cima até a fusão. Então, ela é paraderivada. Ele derivou de sedimentos. Quando é ortoderivada, é cristalização direta do magma. Tá? Eu preciso parar para perguntar. Vocês entenderam isso, pessoal? E, professor, essa parte aí eu não compreendi, para derivados em relação aos ortoderivados. Eu até anotei aqui como dúvida que eu tive quando eu li. Tá certo. Vamos voltar aqui para o mapa, tá? Esse granito aqui, tá? O Japim, o JP não é de São Paulo, não, professor. O JP é o granito Japim, tá? Imagine, nós temos
o granito Japim aqui, nós temos um granito bem que assim, tá? Nós chamamos de Maria Suprema. Esse granito Japim aqui, ele já está caracterizado como um granitóide. Ele tem cara de granito, tem característica de granito, tem textura de granito, textura magmática, tudo. Mas esse granito aqui, o JP, isso é só um exemplo, tá? Ele é um granito ortoderivado. Mas o Maria Suprema aqui, não, é um granito paraderivado. O que significa isso para mim, conceitualmente? Que esse granito Maria Suprema foi a evolução desse corpo maior aqui, que levou essa forma aqui alongada à fusão parcial da crosta, tá? E se cristalizou o granito. Aí ela resfriou e cristalizou o granito. Então, normalmente, esse granito ele vai ter minerais que representam a paraderivada. Por exemplo, a mica muscovita. Então, se ela é uma mica muscovita, a gente é um mineral aluminoso. Ah, e a gente diz que são minerais peraluminosos, depende do tipo, se é metaluminoso, peraluminoso e assim por diante. Já o granito aqui, o granito Japim aqui, ele diz, eu esqueço esse nome, JP, o Japim, tá? Japim. Esse granito é ortoderivado. Então, ele não derivou da evolução de um metamorfismo, tá? Ele simplesmente foi um magma que intrudiu e se colocou aqui dentro. Tá? Aí eu diria que são duas evoluções diferentes, o Maria Suprema e esse daqui. Tá? Então, vocês, deu para entender agora, Anderson, o que é um um paraderivado e um ortoderivado? Entendi. O paraderivado é quando ele deriva de um metamorfismo. É isso? Quando ele deriva do metamorfismo, exatamente nessa E o situação aqui. ortoderivado, não, né? Olha aqui. Ele é o metamorfismo em algum canto é xisto verde, localmente é fibolito, e localmente ele chegou a ser fundido. Então, ele já se tornou um paraderivada. Tá entendendo? E o ortoderivada não, é a cristalização direta do magma, é uma injeção de uma câmara magmática lá de baixo que veio e se instalou. Tá certo? Tá certo, professor, agora eu entendi. As rochas apresentam xistosidades, essas xistosidades que nós vemos aqui. O xisto, ele tem uma certa direção, né? A forma mais comprida do mineralzinho, e como ele é na amostra de mão, ele está em escala regional, tá, gente? Uma cistosidade, em geral, orientada segundo a direção N1570W. N15 a N70W, que direção é essa, pessoal? Ele está 15 graus a norte, 70 graus a oeste. Ele está em que quadrante? Noroeste. Noroeste, o quarto quadrante, né? E se ele está para noroeste, a gente pode dizer que ele é NWSE. Vocês concordam? Como é que você falou? Se uma direção é NWSE, que é este caso aqui, as direções são as seguintes: ele sai do quadrante 1 e vai para o terceiro, ou do terceiro vai para o primeiro, e do quadrante 2 ele vai para o quarto. Então, ele é NWSE, tá? Vocês concordam que ele é de noroeste para sudeste? Ele já está dizendo uma aqui, só que há uma variação. Em NE, professor, isso que está me confundindo. Pois é, mas é onde eu quero, é isso que eu estou tentando dizer o que é esse NE. Se uma estrutura
ela vai de nordeste para sudoeste, ela só pode mergulhar em três sentidos, tá, pessoal? Ou ela mergulha para NW ou para SE, ou ela é vertical, tá? Aí ela não é nenhum nem outro, ela é neutra. A gente coloca que é 90 graus, mergulho. Se a direção é NW, ela só pode mergulhar para NE ou para SW. Você concorda aí? Anderson, Tentando entender também. tá tentando, Igor? E Igor, faz um desenho de um globo no teu caderno aí. Tá, tá ok. Esse é torto, mas tá. Tá? Não, tudo bem. Aí coloca o norte, sul, leste, oeste. Já? Já coloquei. O primeiro quadrante é que quadrante é? O primeiro quadrante é o Nordeste. O É o Nordeste, NE, professor. tá? O segundo é o SE, o Sim, terceiro é o SW e o quarto certo. é o NW. É este É, caso aqui de N15 a 70, ou seja, tem estruturas que é N15, N30, N40, vai até N70. Ele tirou essa quantidade de direções, tá? Então, essa é a direção da foliação, tá, pessoal? Ele está dizendo. NW, a direção da foliação. Então, se é NW, ela veio de SENW. Você passa uma reta aí, você pode passar, viu, Anderson? Passa uns pontilhados aí de NW até SE. Todo corpo, uma foliação, ela é uma estrutura planar, tá? Essa estrutura planar nós vamos tirar com o auxílio da bússola. Ela tem essa direção NW e só tem dois sentidos que ela pode mergulhar. O terceiro é uma espécie de um sentido neutro. Tá? O sentido NE e o sentido SW. Por que ele só pode mergulhar nessa direção? Porque o mergulho está a 90 graus da direção. E 90 graus de NW é NE ou é SW. Tá? Mas ele está confirmando aqui que é NE. Ah, agora eu entendi, professor. agora eu tô entendendo. Mas ele pode estar verticalizado em alguns cantos. Vamos lá no nosso mapa identificar isso. Aí Você está complica vendo essa tudo de foliação novo. aqui? Você está vendo essa foliação aqui? Só que ele está dizendo que é do grupo Arizona, lá no Maranhão. Tá? Essa aqui é uma outra foliação aqui do complexo, que a gente chama de complexo Maracaçumé. Essa foliação aqui é NWSE, concorda? Sim, Deixa eu ver se eu... Tá? Ela só Sim. pode mergulhar para lá, para NE, ou para cá, para SW. Por quê? Porque ela, como é que se diz? Ela é perpendicular, o mergulho é perpendicular à direção. Por exemplo, essa estrutura aqui, repara qual é a direção dessa estrutura. É SE-NW. E os dentinhos estão todos aqui para NW, para SW. Vocês estão vendo aqui o dentinho? Sim. sim. Significa que esse bloco aqui, VC, ele está mergulhando, essa estrutura está mergulhando aqui para esse bloco. Tá? Então, esse bloco VC cavalgou em relação a esse GT aqui. Ou seja, se você colocar a sua mão nessa direção aí, quer ver? Juntem as duas mãos e coloca nessa direção aí dessa linha. Aí você coloca assim na vertical, agora você dobra para NW. Aí você pega a sua mão esquerda e desloca para cima, tá? Então ela fez esse movimento de cima a baixo. Então o plano dessa estrutura
ele está afirmando que o plano dessa estrutura está aqui para o lado de VC. Certo? Assim como a foliação, e porque isso aqui é uma estrutura planar, tá? Quando ele trabalha desta forma, ele está falando que é uma estrutura planar. É por isso que ele disse que essa estrutura planar aqui, xistosidade, ela está na direção NW, vamos trabalhar NW, e ela mergulha para NE. Significa, quando a gente lê isso, significa que o transporte de massa, tá, veio de NE para SW. Então, teve um cavalgamento de NE para SW. Ou seja, pessoal, se o cavalgamento foi de NE para SW, tá? Vamos voltar aqui no nosso mapa, tá? Imagina que essa VC aqui, ela veio de baixo para cima, tá? Ela veio sendo alçada por causa desta estrutura aqui. Quem é mais velho? É o GT ou é o VC? Hum? É o JT? Não, ele perguntou se quer o mais velho, é o GP ou o GC? O VC. Não, Qual é o é mais... JT, né? JT? Já tá. Por que o JT? Então, o JT, esse veio, se eu fizer um perfil daqui até aqui, tá? Vamos ver se tem esse perfil aqui, a linha. Vamos ver se ele está no texto. Está aqui, a linha, tá? Tá vendo aqui? Esse perfil aqui é o a linha. Esse aqui é o VC. Esse daqui é o GT. Vocês concordam? É o GP ou o GT, professor? Olha. Vamos pegar aqui, GT. Ah, tá. E É um ele J. fez com relação ao RP, tá? Vamos olhar RP e GT. Quem é mais velho? É o GT ou é o RP? Acho que é o RP, não? O RP é o mais velho? Então vamos olhar lá no nosso perfil. Não, é o RP GT. aqui é o GT, o mais velho. Porque o GT veio de baixo para cima. Olha a seta aqui, É ó. agora que eu percebi. Tá certo? Então, veja só Certo. como a gente vai conseguindo interpretar e visualizar as nossas unidades. Você vê aqui que bem que assim está o sedimento, lá o tipo Viseu aqui, olha. É uma bacia sedimentar. Aí você tem um granitóide que está lá para baixo. Repara que esse granitóide intrudiu aqui, tá? E foi cortado depois por essa rocha. Por quê? Porque esse granitóide ele é mais novo do que essa rocha aqui. Vi que ele veio e cortou, ele obliterou essa rocha. Tá? Aí ele veio aqui e está alçado. Então, como ele é bem resistente, a gente vai ver que ele faz uma topografia mais saliente aqui. Tá certo? Olha aqui esse novo grupo aqui. Se tu considerar que tudo isso daqui, olha aqui, essas unidades alçadas aqui, essa daqui foi para baixo, então essa daqui é mais velha do que essa. Se você tiver essa mesma relação, essa daqui pode ser mais velha do que essa e assim por diante. Aqui, por exemplo, esta rocha aqui é mais velha do que essa aqui. Por quê? Porque ela foi alçada, ela veio lá de profundidade e se pôs aqui na frente. Então, no caso, a mais velha é essa que cavalgou aí? Aqui cavalga é a mais velha. Por quê? Sim. Porque ela vem de Tá. baixo para cima.
tá? Aí, como vamos aqui no nosso texto, tá? Esta xistosidade, em geral, orientada segundo a direção, porque a xistosidade, pessoal, cada planozinho daquele xistosidade há um movimento. O movimento, às vezes, imperceptível, mas, às vezes, há um movimento planar. Tanto que, nesse movimento planar, é onde se desenvolve um metamorfismo de grau mais alto. É nesse plano dessa foliação. Tá? Este conjunto de metavulcano sedimentar tem suas ocorrências limitadas ao domínio São Luís. Tá? Ou seja, as rochas mais antigas, correspondente a uma parte do que era denominadamente conhecida como Grupo Gurupi. Vê a descrição a seguir. Tá certo? Então, como ele falou, Grupo Gurupi, a gente até hoje a gente chama de Grupo Gurupi, às vezes a gente faz essa denominação em algumas unidades, porque a gente ainda fica falando desses autores que tratavam dessa forma. Datações de rocha total em ardósia e filito, pelo método Rubídio-Estrôncio, tá? Aí ele leu isso aqui, Cordânia Tial 84, Apude Abreu 90 e Potássio Argônio Amaral 74. Ele disse o seguinte, no início do trabalho, que ele só ia buscar as datações, os artigos mais antigos que trataram de datações, não esqueçam isso. Aí o que foi que ele fez, pessoal? Ele pegou o filito e a ardósia. Vocês sabem o que é ardósia, pessoal? Sim, Sim, professor. Uma rocha metamórfica de muito baixo do xisto, grau né? metamórfico. É Tá? a primeira. A primeira, né? Aí depois os filitos, aqui já tem a sericita já está bem formadinha aqui nos filitos, tá? Ela tem uma textura muito sedosa, porque a sericita tem esse aspecto sedoso, muito fino. Aí eles fizeram datação em rocha total. Eles pegaram o filito, como não dá para separar o mineralzinho, eles simplesmente moeram e fizeram a datação rubídio estrôncio e potássio argônio. E apontaram, respectivamente, idade de 1820, isso aqui é 1,82 bilhões de anos, e 2,5 bilhões de anos, 0,54 bilhões de anos, tá certo? Enquanto que os anfibolitos, tá? Os anfibólios de anfibolito forneceram idade potássio argônio de 12,30. Olha só. Então você começa a ver que o anfibolito apresentou uma idade muito maior. Aqui 12,3, tá? Potássio argônio. Esse aqui, o potássio argônio, deu 12,05. 60. 300 milhões de anos a diferença. Tá? 300 milhões de anos é muita coisa. Tá? Esse anfibolito que estava aí, ele já estava sendo trabalhado há muito mais tempo. A gente está falando aí de milhões de anos, tá? E ele disse que dá uma diferença de 300 milhões de anos. Olha, a Pastana 95, devido à ausência de dados geocronológicos mais precisos, posicionou a unidade em amplo intervalo arqueano, tá? Arqueano paleoproterozoico. 2,36 já está próximo a 2,5, onde começa o arqueano, tá? Por isso que ele colocou aqui arqueano paleoproterozoico, tá? Isso aqui é um El arqueano, El paleoproterozoico. Clay e Moura, 2001, todos dois da Universidade Federal do Pará, dataram cristais de zircão de uma rocha metapiroplástica. O que é metapiroplástica? Vulcânica, que ela veio de explosões vulcânicas, definindo uma idade de 2,24 bilhões de anos, mais ou menos 5 milhões de anos, para essa unidade da tabela 3. Então, o que acontece? Ele vai aqui na tabela 3,
tá? Aí você vê que o grupo Tromaí, ele vai considerar para a coluna litoestratigráfica dele, ele vai considerar a datação dele, tá bom? Você está entendendo agora como é que ele organiza a tabela, Igor, e Anderson, e todos os colegas da turma? Sim. Então, ele está dizendo que ele vai utilizar para o grupo Arizona a meta piroclástica que ele datou, o Moura e o Klein, que ele chegou a 2,24 bilhões de anos, tá? Pelo método urânio-chumbo, tá? Tá aqui, Klein e Moura 2001. E, professor, Hum? para ver se eu entendi, essas 3 tabelas aí foram os métodos de datação, não é isso? A tabela 1, a tabela 2, a tabela 3. Exatamente. E as descrições litológicas e o agrupamento delas uma sobre a outra é a união dessas duas ciências, que é a petrografia e a geocronologia, e a petrografia ele só pegou o resumo de 1995 para cá. Você entendeu? Sim, professor. Aonde ele não tinha dado, ele pegou datações antigas para fazer esse agrupamento. Por exemplo, a suíte Tromaí, ele tem esses tipos de rochas aqui, olha. Trondiemito, monzogranito, tonalito, Itamoari. Todos eles são rochas de origem magmáticas, tá? Então, são pedaços da crostas bem preservados ali no Maranhão, tá? Ali no norte, noroeste do Maranhão, muito bem preservado. Então, todas essas rochas aqui, pessoal, o Clay pegou para organizar nas datações que ele fez e publicou em 2001. Aí, repara que a suíte Tromaí é mais nova, olha, 1,65. Ele agrupou toda essa suíte Tromaí, todas essas idades próximas uma da outra, tá? Próximas uma da outra, ele colocou dentro da suíte Tromaí. Se fosse rochas vulcano-sedimentar, ele ia chamar de suíte? Se fosse o quê, professor? Não entendi. Se isso daqui não fosse rochas magmáticas, trondiemito, monzogranito, tonalito, e tonalito e Itamoari, que ele separou um do outro, se não fossem rochas magmáticas, fossem rochas sedimentares, ele ia separar ele ia chamar de suíte ou ele ia chamar de grupo? Ele ia chamar de grupo, pessoal. Ia dizer que esse daqui era de uma formação, esse de outra, de outra, de outra. Tá? Ele ia buscar características de cada um desses para dar essas idades aqui. Tá? Para dar essa característica de grupo. Mas como é rocha magmática, ele chamou de suíte. A gente só chama de suíte as rochas magmáticas e as metamórficas de alto grau, tá bom, pessoal? Tá claro isso? Sim. Sim, professor. Tá certo, então. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento, tá? Vamos aqui. Tabela 1. Aí, a tabela 1, ele colocou o Grupo Arizona, tá? E ele pegou os dados do Grupo Arizona lá de Cordani, em 1984. Então, ele fez comparação, tá? Para que o Grupo Arizona, ele fez, em 1984, potássio argônio. Tá aqui, olha, rubi de estrôncio, estrôncio, rubídio estrôncio, tá? Ele colocou em milhões de anos, 1.820 anos.
Então, como é um método duvidoso, tá? Ele colocou a suíte Tromaí mais abaixo, de 12,76, mas como ele teve idades mais precisas por urânio chumbo, ele vai trabalhar o urânio chumbo, apesar que ele avaliou todos os outros, ele fez esse resumo de todos os outros. Suíte Tracuateua. Nós vamos trabalhar lá na suíte Tracuateua. Esse Vanderlei não sou eu, tá? Esses granitóides aqui da suíte Tracuateua, que tem 2 ou 3 variedades lá, eles acharam uma idade aqui paleoproterozoica entre 1,94 bilhões de anos a 2,03 bilhões de anos. Tá? Isso aqui em 1967, 68. Tá? E esse Vanderlei, em 1980, veio, tá? E achou 2,47. Então, essa idade aqui, ela está muito próxima uma da outra, então ele vai considerar essa idade aqui e posicionar o granitóide Tracuateua mais novo do que a suíte Tromaí e o grupo Arizona. Tá certo? Vamos voltar lá do nosso grupo Arizona. Então, você entendeu, gente, vocês entenderam como é complexo a gente estar fazendo uma leitura dessa, por isso que é importante eu parar e fazer junto com vocês? Sim, professor. Porque eu já gostava. Na próxima, eu vou passar por WhatsApp para vocês o início dessa coluna para vocês começarem a já organizar. Por quê? Porque vocês já vão fazer a leitura dos outros textos, aí vocês vão ter mais facilidade. Vai ser individual em grupo, A suíte professor? vai ser em grupo, mas vocês têm que ler todos têm que ler todo o artigo. Nós não podemos dizer o seguinte, formar um grupo, eu, o Anderson e o Igor, por exemplo. Aí o Igor estuda só sobre o grupo Barreiras, o Anderson estuda só sobre a formação Ipixuna, e o Igor vai estudar só sobre a formação Pirabas. Não, nós vamos estudar tudo, só que o Igor vai fazer esse resumozinho e vai dizer o seguinte, olha, a formação Pirabas vai estar bem aqui acima da nossa coluna litoestratigráfica. Tá? Vocês vão juntar. Mas é importante que se leia tudo. Por quê? A professora Késia, quando pede, ela pede direto lá de dentro da formação, tá? Se prepare que ela pede a si mesma. Ela não passa a mão na cabeça, não. Apesar que ela faz esse tipo de cobrança, mas ela sabe que ela passou esse conhecimento para vocês. É por isso que esse negócio de equipe, não é porque em equipe que você não vai ler todo o artigo, tá? Nossa aula vai até meio-dia aí, vamos utilizar o nosso tempo, os 12 e 20. Suíte intrusiva Tromaí, pessoal. Então, o Arizona é o mais antigo, repara que ele está aqui embaixo, ó. É oceânico, né, de fundo marinho. Aí nós temos uma gama de rochas intrusivas dentro dele, e a suíte Tracuateua mais nova do que eles, tá certo? Nós vamos organizar isso por data. Unidade de grande extensão geográfica, figura 1. Vamos lá, a nossa figura 1. Aqui, ó. Uma grande extensão geográfica. Gente, isso aqui tem 20, 40, 60, quase 80 quilômetros no sentido NSW. E norte-sul ela chega até 2, 4, 6, também 8. Na borda, lá no litoral, ela chega aqui até quase 80 quilômetros. 80 quilômetros aqui em Castanhal, pessoal, para vocês terem ideia da extensão disso. E o rio Gurupi atravessa toda ela, tá vendo? Repara que
você vê que o rio Gurupi, às vezes, tem uma estrutura, ele encaixa exatamente em umas estruturas NSW e a outras NWSL. Tá? E vocês verem os contatos, são meio que compatíveis, ó. Um assim e outro assim. Tudo é estrutural que faz esse desenho das rochas. Teve sua definição devido à Costa Tial. Esse Costa é lá da Universidade Federal do Pará, que não é mais professor de lá. Em 1977, que é o conjunto vulcano-plutônico, olha só, vulcano-plutônico, então tem tantas rochas vulcânicas como plutônicas, tá? Provavelmente, cada vulcano desse é o correspondente vulcânico. Cada plutônico desse tem um correspondente vulcânico, teve extravasamento, constituído por tonalito. Aí vocês vão ter que ir lá para o extracaiser de vocês, ver a posição. Tonalitos, trondimitos, granodioritos. Tá? Então, esses tonalitos, tondimitos, ele chamou de TTG. Tá? Tonalito, trondimito, tá? E granodiorito. Granitos, quartzos andesitos, ou seja, o andesito já é vulcânico, tá, pessoal? Até aqui era plutônico, até o granito. Aí o andesito. Por que ele chama quartzo andesito? Porque o andesito, ele é uma rocha intermediária, tá? Então, se ele é uma rocha intermediária, normalmente ele tem pouco quartzo, mas só que neste caso ele tinha um percentual de quartzo alto. Então, ele é o quartzo andesito. O riolito é o correspondente vulcânico do granito. Tá? E dacitos e dacitos. Tanto o riolito como o dacitos, ele vai ser essa variação aqui de granitos e outras rochas como o granodiorito, tonalito, trondimito. Então, eles evoluem dentro de uma câmara magmática. Como é que isso acontece? Vocês lembram daquela palavra cristalização fracionada, pessoal? Aí os minerais de maior temperatura vão cristalizando, o magma vai sendo empobrecido desses outros minerais. Aí vão cristalizando os outros núcleos de outras rochas. Então só vai tendo essa variação química dentro da mesma câmara magmática. Eles propuseram a denominação de associação anorogênica Tromaí. O que é anorogênica? O que é orogênica? Vocês sabem o que é orogênica? Sim, professor, orogênica são formações montanhosas. Exatamente. Então, orogênica é que está acontecendo, tá? Vamos dizer, os Andes é um cinturão orogênico, está tendo movimentação tectônica ali, metamórfica, os cisalhamentos, está acontecendo. Então, ela é, sim, orogênica, se tiver uma intrusão lá, tá? Mas se ela for anorogênica, se diz que terminou o cisalhamento e algum evento posterior encaixou esses granitos. Então, ele é pós-orogênico, ele é anorogênico. Então, ele é fora da orogenia, tá? Tá entendido essa denominação anorogênico? Sim. Os mesmos autores apresentaram datações rubi de estôncio, potássio hormônio. Você vê que essa data aqui, 1977, dominava os métodos rubi de estôncio, potássio argônio. Tá? Estronço, e assim por diante. Respectivamente, de 2,76, mais ou menos 96 milhões de anos. Repara que o mais ou menos aqui é muito alto, 96, quase 100 milhões. Na tabela 1 e 2, está aqui a tabela 1 e 2. Tá? Pastana 95, redefiniu como suíte Tromaí. O 95, 87, tá? 16 anos, né? Depois,
o Pastrana veio e chamou de suíte Tromaí. Então, quando às vezes alguém conversando com a gente, poxa, você conhece a suíte Tromaí? Tá? Sim, eu sei. Qual é a suíte Tromaí? Ah, não, a suíte Tromaí é aquela denominação que o fulano de tal chamou anorogenia, Associação Anorogênica Tromaí. Então, aí veio alguém e chamou de suíte. Por que suíte? Porque só tem rochas magmáticas aqui, tá, pessoal? Aí aqui está todas as datações que ele colocou. Tá? Opa! Olha, tabela 1, tabela 2. Tá. Tabela 2. Repara que uma coisa à parte, o que ele fez foi o seguinte, pessoal. Tabela 1 e tabela 2, ele utilizou os autores clássicos e os autores antigos, tá? Vocês estão vendo essa organização aqui de dados? Ele veio aqui, todos aqui da década de 60, década de 70, década de 80, 82. Aí na tabela 2, ele já veio também com muito antiga, 80, 60. E a tabela 3 são a tabela que ele organizou os dados dele. Você entendeu, Anderson? Entendi. E, pessoal, eu tô me referindo ao Anderson, porque eu pedi para ele deixar o fone dele aberto para ir conversando, tá? Mas não é para ele a aula só dirigida, não. Tá todo Tranquilo, mundo, tá? professor, tranquilo. Tá tranquilo isso na nossa conversa, né? Sim, Para sim. evitar que seja comentado que eu dirigi a aula ao Anderson, tá? Pra todo mundo. Não, pode Quando relaxar, alguém tranquilo. tiver dúvidas, eu não entendi isso, por favor, professor, pare, eu não entendi, a gente volta tudo de novo. Então, essa tabela 3, ele organizou todos os dados geocronológicos que ele fez e ele pegou os mais recentes, tá? Principalmente porque ele pegou todos os dados, tá? Ele pegou todos os dados de idade de zircão, que são os mais exatos, pela evaporação do chumbo, tá? Então, tá entendido essa organização de dados? Sim, sim. Tá, então vamos dar continuidade onde parou aqui o texto. Pastana redefiniu como suíte Tromaí e descreveu como descreveu mas tem Como constituída. perda, Constituída. como constituída isso, tá? Como constituída por intrusões de granitóides polifásicas e de dimensões batolíticas. Olha só uma informação importante. Polifásicas, ou seja, que teve várias injeções, tá? Ela não é de uma única vez, teve várias injeções, até mesmo por causa do próprio diferencial da cristalização fracionadas. Ele teve vários pulsos. Por isso, quando ele vê vários pulsos, vocês vão ver idades aqui, olha, de 2,16, 5, 2,163, 2,145, 2,148, 49 e 1,48. Mais ou menos 4 você vê que é muito baixo, ou mais ou menos. Então, o nível de confiabilidade é muito grande. E outra coisa, eles sempre próximo um do outro, tá? Ali na base de 2,16. Então, o que foi que ele interpretou? Que era polifásica, teve pulsos de magmatismo, tá? E ele diz que é de dimensões batolíticas. O que são dimensões batolíticas? Que são corpos muito grandes, pessoal, de dezenas de quilômetros de extensão, tá? O diâmetro dele. Quando a gente olha, pessoal, esse tipo de granitóide muito grande, ele não é
bem visto do ponto de vista da metalogenia. Ele só é bem visto do ponto de vista da metalogenia, aí, neste caso, por causa da idade. Então, era a idade da eclosão de muitos metais nobres. Quando a gente vai em busca desses depósitos, aí, nesse tipo de rocha, nós vamos encontrar algumas peculiaridades, particularidades dentro desses corpos, que vão traduzir para a gente alguma informação que possa ser como poderia dizer, que possa trazer informações de fertilidade química para nós, tá? E eles estão restritos ao domínio São Luís, incorporadas, além da rocha de associação anorogênica de Tromaíla, que o Pastana falou, né? Parte do que era anteriormente considerada como complexo Maracaçumé. O que significa isso? Que eles pegaram as rochas e já separaram e definiram melhor os contatos entre eles, tá? E separaram o joio do trigo aí já, nisso daí, quem era complexo Maracaçumé e quem era da associação Tromaí, ou suíte Tromaí. Aí eles disseram que esses trondiemitos e granodioritos aqui são tantos equigranulares, isso aqui é textura, tá? Como porfirítica. O que são equigranulares? Que tem equi igual, a granulação é mais ou menos do mesmo tamanho. Porfirítica é porque eles têm umas rochas, alguns minerais que são pórfiros. Quem são esses minerais? Os minerais de mais alta temperatura, por exemplo, os plagioclasos, os minerais potássicos, eles se desenvolveram muito grande, se desenvolveram bem. Então, como eles estavam cristalizando ali muito lentamente, e de repente teve um pulso para mais para cima, né? E essas rochas se cristalizaram mais rapidamente. Aí, esses cristais ficaram preservados, esses cristais grandes, que nós chamamos de cristais pórfiros, tá? É isso que significa uma revisão lá de petrografia da professora Kézia. Apresentam texturas e mineralogias ígneas bem preservadas, a despeito de transformações hidrotermais e ou metamórficas. Você vê que essas rochas já foram transformadas para rochas metamórficas. Elas não são mais só ígneas, já tem uma foliação implantada dentro dela. Depois que ela se cristalizou, ela se colocou numa posição de cristalizar, de resfriar, e depois, dentro do ciclo das rochas, ela passou do ponto de uma rocha magmática para uma profundidade que ela pudesse ter sido metamorfizada, ou foi atravessada por zonas de cisalhamentos de caráter regional, que levou o metamorfismo dessas rochas, dentro daquela história que vocês conhecem de ciclo das rochas, tá certo? Enclaves, olha aqui, enclaves de microgranito, meu óculos já está ruim aqui, enclaves de microgranulares máficos. Que são esses enclaves? São pedaços de rochas encaixantes dentro deles, né? Nós vamos chamar depois de xenólitos. Nas nossas viagens de campo, a gente começa a ver que algumas rochas apresentam uma composição, um pedaço dentro dela que não é dela. Então, provavelmente, quando ela está sendo encaixada, ela vai assimilar pedaços da lateral que caem dentro dela. Então, a gente chama esses pedaços de enclaves, de xenólitos, tá? E esses xenólitos eram de rochas máficas, tá? De granulometria muito pequena. São relativamente abundantes e apresentam dimensões centimétricas a decimétricas, ou menos de 1 metro. Alguns granitóides apresentam deformação tectônica, tá? Manifestada de forma de foliação.
texturas nematoblásticas e lepidoblásticas. O que significa isso? São texturas, pessoal. Quando uma zona de cisalhamento atravessa uma rocha, os grãos mais resistentes, os grãos que nós chamamos de grãos rígidos, tá? Que eles quebram, eles não se deformam, tá? O que é que acontece? Eles são envolvidos pelos minerais placoides, formando uns osseolos, formando uns óleos, tá? Então, essas texturas nematoblásticas, lepidoblásticas e milonitização são texturas típicas de rochas metamórficas, que foram submetidas a uma deformação tectônica. Tá? Então, tudo isso é posterior, isso já está definido, é posterior à rocha pré-existente. Tá? Por quê? Porque ela cortou, ela foi uma feição nova. Você entendeu, pessoal, Anderson? Sim. Tá? Vamos lá. Cortadas por zonas de cisalhamento de pequeno porte. Outros granitoides não apresentam tramas tectônicas evidentes nas proximidades das zonas de cisalhamento tentugal. O que é essa zona de cisalhamento tentugal, pessoal? A gente vai pautar aqui no nosso mapa e vai dizer que essa estrutura aqui, ó, tá? Deixa eu ver se ela está aqui, feita a nomenclatura dela. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Ela ficou conhecida na literatura como zona de cisalhamento tentugal, tá certo? Olha aqui, essa zona de cisalhamento tentugal, ela tem essa direção, esse bloco aqui se movimentou para cá, para NW, e esse bloco aqui veio aqui para SW. Aqui não está definido quem é mais velho, mas pelo que a gente está vendo aqui, por exemplo, ela trouxe essa rocha aqui da suíte Tromari e colocou paralelo a essa rocha aqui. Quem é essa rochinha aqui que a gente vai chamar? De tonalito e tamoari, tá? E esse aqui, suíte Tromari. Isso aqui é um tonalito, isso aqui é essa suíte, só que essa rocha é mais velha do que essa. O que significa isso, pessoal? Que essa rocha, para onde é que está o mergulho dessa zona de cisalhamento? Para NE ou para SW? Igor? Oi. Para onde Tô está o aqui, mergulho? Se alguém pedir para botar o mergulho nessa zona de cisalhamento tentugal aqui, ela vai estar para oeste, para NE aqui, ó, perpendicular aqui para NE, ou para cá, para SW? SW, professor. Uma dica, é para o outro lado, Igor, uma dica. O mergulho vai estar sempre para o lado da rocha mais antiga, tá? Porque foi essa rocha que veio aqui para cima, tá bom? Ah, entendeu. Se essas rochas são No mais caso é a novas, JT, né? significa que essa estava mais em profundidade e veio aqui para cima, tá certo? Tu vê que o contato entre elas aqui é tectônico, tá? Entendi. Entendeu? Entendeu. Vamos ver se a gente consegue terminar esse texto aqui. Então, entenderam aí com essas denominação aí, tá? Das zonas de cisalhamento tentugal, tornaram-se fortemente miloníticos. Miloníticos são feições do cisalhamento, tá? O que levou o Pastana 95 a considerar esta porção muito deformada e aflorante no domínio Gurupi, como outra unidade, que ele chamou de tonalito Itamoari.
visto que a única diferença é o grau de deformação. Essas rochas são, neste trabalho, consideradas como parte da suíte Stromae. Tá? Os granitóides Stromae são... Oi. Quando ele fala assim, gente, cadê? Tá. A considerar, o Pastana, 1995, a considerar essa porção muito deformada e aflorante no domínio Gurupi, como outra unidade tonalita e Tromaí. Quando ele fala aflorante no domínio Gurupi, que ela tipo, tá aflorando mais ali, naquela imagem ali próximo a aquela zona de cisalhamento, é lá que ela Sim, tá ele é aflorando o mais? seguinte, ele diz o seguinte, que aqui nesta porção, ela já vai dizer, ó, que todo domínio Gurupi é mais novo do que o domínio São Luís, do Crato São Luís, não é? Sim. Ele vai chamar que o domínio do Crato São Luís é paleoproterozoico e o domínio Gurupi, ele vem até aqui, ó, até o granito Ney Peixoto, ele é neoproterozoico, tá? Então, ele vai do paleoproterozoico ao neoproterozoico. Ele, tanto que ele é paleoproterozoico, que eles chamam lá de 2,350 milhões de anos, ele já se chama paleoproterozoico / arqueano. Ele coloca esses dois elos lá. E aqui ele diz que é neoproterozoico, tá? Boa parte neoproterozoico. Então, como é que essa rocha mais antiga, tá, de quase arqueana, está aqui com, por exemplo, 1 bilhão de anos mais próximo, mais de 1 bilhão de anos das rochas mais novas dela? Só pode ter vindo alçada lá de baixo por esta zona aqui, que eles chamam de zona de cisalhamento vertugal. Tá certo? Então, neste caso, provavelmente essa unidade aqui, essas estruturas aqui, elas são verticalizadas, porém, em profundidade, ela vai tomando uma certa inclinação, tá? Provavelmente vai estar para lá, essa porção aqui, NE, que trouxe de lá de baixo aqui para cima. Entendeu, Anderson? Entendi, professor. Que bom. Os granitóides Stromae são cálcio-alcalinos. Isso, quando ele fala cálcio-alcalino, pessoal, ele já está falando de granitóides, tá? Da química do granitóides, tá? Então, quando ele trata dessa química dos granitóides, eles dizem que ele avaliou o quimismo dele, como são cálcio-alcalinos, as rochas são mais, quando é cálcio-alcalina, elas são menos evoluídas, ou seja, elas estão ali na base da crosta, não sabe? Na base do granitóide. O metaluminoso significa que ele já tem mais contribuição de rochas da crosta, ali da crosta superior. Mas ele diz que é do tipo I. Tipo I, pessoal, é um tipo que ele diz que o granito ele é oxidado, ou seja, então tinha minerais de óxido de ferro lá dentro, como a magnetita. Então é possível que tenha magnetita. Quando ele é do tipo reduzido, ele é do tipo S, ele diz que são granitóides derivados para derivados, tá? Ou eles diz que são granitóides, na maioria das vezes, para derivados. É isso aí. Do tipo I, que são rochas ortoderivadas, com padrões de elementos terra raras e elementos traços Lille e HFSE. O que é esse Lille? São minerais, são elementos da tabela periódica, que lembrar, é uma sigla em inglês que eles chamam LOW. Eu tenho que pegar para vocês, tá? Eu não lembro assim de cabeça. Mas são os elementos ali da tabela periódica que são elementos traços, tá? Elementos ali como as terras raras, hoje muito buscado dentro da mineração moderna,
por causa da tecnologia dos carros híbridos, tá, gente? Aí ele diz aí mais o seguinte, deixa eu até anotar o Lili para trazer para você na próxima aula. Lili. Que professor, são elementos, eu traduzi aqui, elementos litóficos de íons grandes, que é Plate Aham. Ion Lithography Elements. Eu acho que é assim. Isso. Por quê? Porque eles são muito relacionados, são os elementos traço, às vezes, com um raio iônico grande, né? Então, eles se agrupam lá dentro, mas aí eles formam essas assinaturas químicas. Então, eles, quando estudam o quimismo das rochas, tem que se estudar esse quimismo desses elementos traços. Tá? São elementos realmente que estão na forma traços, não são elementos gerais, como a sílica, o alumínio e assim por diante. São os elementos lá como o titânio, vão estar o áfnio, aqueles elementos lá próximos dos elementos terras raras, daquela região, da tabela periódica, tá? Comparáveis aos granitóides relacionados aos arcos vulcânicos das zonas de subducção ou ambientes pós-colisionais orogênicos fanerozoicos. Ou seja, ele provavelmente comparou com os arcos vulcânicos ali dos Andes, tá? De subducção. Tá? Então, ele disse que não eram regiões de subducção, e sim pós-orogênicos ou anorogênicos, tá bom? Fora do momento da orogenia. O que acontece, gente, no momento da tectônica? Quando você para a tectônica, há um rearranjo de esforços. Nesse rearranjo de esforços, há uma espécie, às vezes, até de colapso da própria crosta. Então, nesse colapso, abrem estruturas e espaços vazios, e nesses espaços vazios, grandes massas ígneas intrudem na crosta. Então, no rearranjo dos esforços do pós-orogenia, acontece isso, tá certo? Então, é comum você ter essa implantação desses granitóides. Então, quando ele fala aqui de granitóides de ambientes pós-orogênicos, pós-colisionais fanerozoicos, ele está falando desses ambientes que formaram depois da deriva continental, tá? Do fanerozoico para cá, do paleozoico para cá. Dados geocronológicos de zircões obtidos por Clay e Moura mostram idade de cristalização entre 12,1 e 1,48 a 12,65. Ou seja, 17 anos de diferença desses episódios, tá? Está terminando. A subunidade granito areal, tá? Vamos ver aqui o granito areal. Ele não mostra aqui o granito areal. Né, que ele não separa. Tá? A subunidade granito areal é constituída por cianogranitos e mosogranitos, ou seja, é um granito com muito cafedspato, e foi considerada por Pastana 95 como geradas pela fusão de rochas tonalíticas da suíte Tromaí, ou seja, a própria suíte Tromaí teve fusão parcial e recristalizou, formando esses cianitos. Tá? Ressalta-se que, neste caso, a utilização
da designação suíte é imprópria, pois ela requer cogenicidade. Você entendeu isso? Gente, vocês entenderam? Ele disse o seguinte, que para ela entrar, o granito areal, para entrar dentro da suíte Tromaí, ele tem que dizer que é em virtude da evolução da própria câmara magmática. Tá? Aí ele disse que não é correto colocar essa suíte areal, o granito areal, dentro da suíte Tromaí. Por quê? Porque, conceitualmente, ele diz que ele não é ele não é congênita, ele não é no mesmo momento da cristalização de todos os outros granitos da suíte Tromaí. Ele possui coloração rosada. Por que coloração rosada? Por causa do cátion-spar. E são, em geral, INEC granulares aporfiríticos, ou seja, texturas que são variadas, tamanhos dos minerais, até com os cristais bem pórfiros, né? Bem destacados. Não possui trama tectônica, exceto quando cortado por uma zona de cisalhamento discreto. A gente vê que ele destruiu as outras estruturas. E apresenta enclaves de rochas metasedimentares, metavulcano-sedimentares, com dimensões métricas a decamétricas. Possui característica pérola-luminoso. Olha só o que ele vai dizer. Olha só o que ele vai dizer. São mais evoluídos, com maior fracionamento de elementos terras raras, leves em relação aos pesados, e apresentam anomalia negativo de európio, tá? De um elemento aqui. Eles pegaram as amostras, fizeram análise química, e o európio, ele está muito baixo, por isso é uma anomalia negativa, mais pronunciada. A assinatura mais próxima dos granitóides sincolisionais, uma amostra de monzogranito, o EK4, coletada no leito do rio Tromaí, e outra de um cianogranito EK7, coletado próximo à Vila Areal, da empresa de nome da Vila Areal, que empresta o nome da unidade, por isso que granito areal, tá bom? Está aqui onde ele coletou a amostra. Olha aqui, olha. Vila Areal, E4 e EK4, tá certo? Ele coletou uma amostra bem que assim e a outra bem que assim, tá certo? E aqui tem alguma vila chamada Areal, por isso que ele recebeu esse nome. Professor, esse EK com numerações são tipos de granito, né? Na realidade, EK, ele chamou de Clay, Evandro Clay. A gente utiliza sempre a nossa nomenclatura, tá? Eu utilizo a minha nomenclatura WB, de Vanderlei Borges. Entendi. Tá certo? Quando a gente consegue fazer a nossa... Por quê? Porque a gente faz uma sequência na nossa caderneta, aí vamos dizer, eu estou com a minha amostra WB 551. 551, aí eu pego. 551 tem um XYZ, que eu posso fazer a georreferenciamento dela, e ela tem aquela descrição e eu digo de onde ela é. Então, normalmente, o Evandro Clay fez esta sequência de amostragem usando as iniciais do nome dele. Tá tentando entender essa parte. Entenderam? Sim. Olha aqui, ele diz que a amostra EK4, apenas um cristal de zircão produziu o resultado de boa qualidade analítica. Erro pequeno. Alta razão chumbo-chumbo, que é o chumbo 206, chumbo 204. O chumbo 206 se transforma em chumbo 204, tá, pessoal? É a meia-vida do chumbo 206 e vai para o chumbo 204. Fornecendo idade de 2,150
52, mais ou menos 3 milhões de anos, a tabela 4. A amostra E4, 5 cristais, já teve uma quantidade maior. Prismáticos, poxa, prismático, pessoal, é um mineral que conseguiu se cristalizar bonitinho, tá com todas as faces, ele é euédrico, tá? Então, ele é confiável, um cristal desse. De aspecto ígneo. O que é aspecto ígneo? Ele vê o zoneamento do cristal, tu vê que ele foi crescendo, e o cristal, imagina um prismazinho de um zircão, tu vê todo o zoneamento dele, de crescimento. As duas idades se superpõem dentro dos limites de erros analíticos e são interpretados por unidade mínima de cristalização do granitóide. Com base nas características descritas acima, e especialmente na contemporaneidade entre o granito areal e o tonalito tromaí, a hipótese de formação do primeiro, a partir da fusão do segundo, conforme sugestão de Pastana, não se sustenta. Neste caso, outras duas hipóteses podem ser consideradas. Você entendeu, Anderson e turma, como é que o cientista utiliza as hipóteses e as observações para chegar às conclusões? Entendi, professor. Igor, Sim. você percebeu que ele utiliza dados, ele utiliza as informações, observações para tirar suas próprias conclusões. Tá? Aí ele diz o seguinte, que o granito areal ou é uma fase mais evoluída do magmatismo tromaí, de forma que a designação de suíte intrusiva seja aplicada. Para que ela seja aplicada a designação de suíte, ele tem que dizer que o granito tromaí, ou areal, é a suíte tromaí mais evoluída, ou seja, mais velha, mais nova, aliás. Ele evoluiu mais. Ou se trata de um magmatismo contemporâneo mais distinto, o que exigiria o desmembramento do granito areal de suíte intrusiva tromaí, e sua redefinição como uma unidade à parte. Mais estudos, por exemplo, de geoquímica, samarineodímio, são necessários para a resolução desta questão. E na faixa destes é mantida a designação suíte para englobar os tonalitos, trondiemitos e granodiolitos, o TTG, tá? Assim de granito areal, acrescida de adjetivação intrusiva de suíte intrusiva tromaí. Então, essa foi a designação, uma das conclusões do Klein, tá? E eu estou quase que exausto já, tá, pessoal? Já faltam 8 minutos, professor. Tá? Só a chamada, meus amigos, que eu estou exausto. Eu gostaria que vocês continuassem da suíte Tracuateua, o micro tonalito Caxias, complexo Maracassumé, o quinzingito Amarajupema. Aí vocês vão entender o que é um quinzingito, pessoal. É um muscovita quartzito, biotita para geoclásio, tá? Então você já vê que ele já é de alto grau metamórfico, tá? Lá do tamanho do anfibolito. Olha aqui ele, Caxias, ó. E essas linhas aqui são as zonas de cisalhamento, tá? Tem muita coisa para vocês estudarem.
Deixa eu fazer a chamada de vocês, menino.